Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para a defesa da minha orientanda Suelen Lima de Oliveira, a qual vai tratar do tema guarda compartilhada e seus reflexos no ordenamento jurídico odierno. Nós temos como representantes da banca o professor Ivens, que é colega juiz aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, mestrando em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Rondônia, além de professor da Escola da Magistratura. Também temos a honra da presença da doutora Letícia, que é advogada atuante aqui na comarca de Nova Brasilândia, também já foi minha aluna. É uma honra participar de ex-aluna, agora se tornar colega de profissão e também participando dessa banca. A orientanda Suelen dispensa comentários, a qual eu conheço desde a graduação. É uma honra também poder ter compartilhado esse caminho dela aqui na Escola da Magistratura. Ela sempre foi uma aluna extremamente dedicada, e isso está demonstrado pelo seu trabalho, a qual oportunizo agora que, Suelen, você possa iniciar a sua apresentação. Fique à vontade. Você tem 20 minutos, agora são 4 horas e 38 minutos. Eu lhe aviso quando estiver faltando 5 minutos para encerrar, ok? Faço só um sinal assim com a mão para que você não perca a sua concentração. Fique à vontade. Tá sem, seu som está desativado, Suelen. Agora está ouvindo? Uhum. Boa tarde. O tema da minha monografia é guarda compartilhada e seus reflexos no ordenamento jurídico odierno. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a guarda compartilhada. Tá dando para ouvir certinho, né? A presente monografia ela aborda as modalidades de guarda expostas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo elas a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Mas o foco principal desse trabalho é tratar sobre a guarda compartilhada. O interesse sobre a guarda compartilhada ela surge com o nascimento dos filhos, ou rompimento da relação conjugal, ou ainda mesmo que não haja uma relação de entidade familiar. A guarda ela é um direito e até mesmo um dever do genitor de ter seu filho sob seus cuidados e responsabilidades, cuidando da sua educação, alimentação, saúde e prezando pela sua moradia. Sendo assim, é fundamental a importância que os interessados na guarda da criança compreendam o papel e exerçam da melhor forma possível, sempre no intuito de beneficiar a criança. Muitos genitores, eles ainda não têm conhecimento do que é a guarda compartilhada. Por isso é importante a gente ressaltar a eles como que é praticada essa guarda e como eles devem e seus deveres perante a criança. A guarda, o que significa a guarda? A guarda ela é um poder de gestão sobre as questões da vida da criança. Significa acolher em casa, sob vigilância e amparo, educar, consiste em instituir ou fazer instruir, dirigir, moralizar, aconselhar até que a criança atinja a maioridade, visando sempre o melhor interesse da criança. A lei da guarda compartilhada surgiu no ano de 2008, com a lei 11.698, que incluiu os dispositivos de guarda, no que diz respeito à paternidade compartilhada, por meio dos artigos 1583 e 1584. E também sofreu alterações com a lei 13.058 de 2014, alterando alguns artigos relacionados ao tema. As modalidades de guarda que existem no ordenamento jurídico brasileiro são a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Vou falar um pouquinho sobre as duas. A guarda unilateral é aquela que só um genitor possui o direito à guarda, e todas as tomadas de decisões e influência sobre a vida do filho. Nessa modalidade, o genitor ele possui a guarda física e legal juntas. Essa possibilidade é muito comum no Brasil e acontece sempre quando um dos genitores não faz questão em possuir a guarda do filho. O genitor não detentor da guarda terá o direito
a visitas e a supervisionar os interesses do filho. A guarda de menores geralmente ficam com a mãe, mas não é uma regra. Aquele que possui a guarda, ele tem a obrigação de prestar a pensão alimentícia e que não possui a guarda, né, ele tem o dever de prestar a pensão alimentícia, além de supervisionar os interesses do filho. Tendo o direito de convivência, podendo ser regulamentado de acordo com concordância entre os pais, ou as visitas deverão ser determinadas pelo juiz. Na guarda lateral, somente um genitor, detentor da guarda, terá a responsabilidade perante o filho, podendo escolher o que for melhor para a criança, sem prévia consulta ao outro genitor. Nessa modalidade, não precisa de acordo entre as partes para decidir sobre os interesses da criança, tendo o genitor apenas o direito de supervisionar. Os direitos da criança estão sendo protegidos pelo guardião. Já a guarda compartilhada, ambos os pais eles participam de forma igual na educação e demais direitos e deveres perante os filhos. Esse instituto ele é o mais privilegiado, pois ele garante os laços entre os pais e os filhos. Nessa modalidade, ambos possuem a guarda física e legal. A intenção deste modelo de guarda é manter os laços de afetividade, buscando amenizar os efeitos na vida dos filhos do que possa ser gerado o fim da união conjugal, concomitantemente visa manter de forma igualitária a função parental, reconhecendo, portanto, direitos e deveres tanto dos filhos como dos pais. Nesse tipo de guarda compartilhada, ele mantém o laço entre os pais, ambos os pais, evitando que a criança tenha algum tipo de problema psicológico, por falta do auxílio de algum dos pais, falta da presença de um dos pais. Então, acaba sendo assim a relação de ambos os pais auxiliando na criação e na educação do filho, a fim de manter as referências paternas e maternas, né? No momento da aplicação da guarda compartilhada, o jogador deverá avaliar as circunstâncias de cada caso, como, por exemplo, a distância entre as residências dos genitores divorciados, a situação financeira deles, e a disponibilidade de tempo e a rotina, se vão ser compatíveis com a rotina do incapaz. Nessa modalidade, a criança terá somente um lar, uma escola, só que manterá contato com ambos os pais, podendo eles educarem de forma conjunta e acompanharem a formação do crescimento do filho. Nesse sentido, na medida que das possibilidades de cada um, devem participar de atividades de estudos, esportes e lazer do filho. O ponto mais importante da convivência compartilhada é que o filho sinta-se à vontade, tanto na residência de um, quanto na residência do outro, quanto na presença de um, quanto na presença de outro, mesmo que eles já estejam constituindo novas núpcias. A guarda compartilhada ela pode ser adotada em consenso entre os pais ou por disposição do juiz. O compartilhamento pressupõe um regulamento para que fiquem definidas as atribuições para ambos os genitores e o tempo que os filhos passarão um com o outro. Se havendo manifesta harmonia entre os pais quanto ao exercício da guarda, tal regulamento não poderá ser dispensado. Já na guarda lateral, é aquela atribuída somente por um dos genitores, tendo o outro o direito a visitas, que poderá ser regulamentada entre os pais ou regulamentada pelo juiz. Nessa modalidade de guarda, a responsabilidade perante o filho é somente de um genitor guardião, que detém um convívio diário, e a guarda física e também jurídica tem responsabilidade total pelo menor, restando o outro genitor apenas o direito de supervisionar e fiscalizar. Ou seja, na guarda lateral, se a criança causar algum dano, somente o guardião será responsabilizado. Já na guarda compartilhada, ambos os pais serão responsabilizados. Sobre o poder familiar. O poder familiar ele está conceituado também como um conjunto de obrigações e cargos dos pais, de forma igualitária no tocante da pessoa e dos bens dos filhos. Os pais eles são responsáveis por todos os filhos menores na forma da lei, podendo responder civilmente até criminalmente pelos seus atos praticados,
pelos filhos menores, em suas responsabilidades. Em se tratando de guarda compartilhada, a responsabilidade se dá de forma conjunta, respondendo ambos os genitores pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores, atos que contrariem a legalidade. Sobre o poder familiar, a gente tem as causas de perda, suspensão e extinção do poder familiar. Algumas causas de suspensão estão dispostas no artigo 1637 do Código Civil de 2002. Quando o pai abusa do seu poder, quando o pai faltar com seus deveres, quando o pai arruinar os bens dos filhos, quando o pai tiver alguma sentença transitada em julgado com pena maior de 2 anos, também será suspensa o seu poder familiar. Causas de perda do poder familiar. Perderá o poder familiar aquele pai ou mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e os bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Ou seja, aquele pai que agredir o filho de forma imoderada, né? Agredir, espancar o filho, ele perderá todos os direitos perante a criança. Causa de extinção do poder familiar. Extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, pela emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, emancipação, né, a partir dos 16 anos de idade, ou pela maioridade, ou pela adoção. Também será extinta o poder familiar por decisão judicial, na forma do artigo 1638, constata das causas de perda do poder familiar. Da residência da criança. Em ambas as modalidades de guarda, a residência da criança ela vai ser uma só, tanto na compartilhada quanto na unilateral. A criança terá uma residência e na unilateral uma residência e um guardião, e tendo direitos a visitas do outro genitor, e na compartilhada ela também terá uma residência, mas ambos os pais terão direito sobre a sua vida, sobre decidir escola, sobre decidir qual atividade extracurricular a criança vai poder fazer, se vai fazer uma natação, uma aula de inglês, uma aula de balé, judô. Então, essa outra parte, na compartilhada, ambos os pais decidem juntos. A educação ela também compete a ambos os pais na compartilhada e na lateral somente a um. Nesse sentido, vale ressaltar que deve haver uma boa relação entre os genitores para decidir de forma conjunta sobre a educação da criança, evitando os conflitos entre eles para não prejudicar a criança no âmbito psicológico, visando sempre o bem-estar da criança. A educação ela entra também a educação religiosa, qual religião a criança vai seguir, de repente o pai é de uma religião, a mãe é de outra, então precisa que os pais tenham essa relação boa para poder definir sem causar nenhum dano à criança. Alimento dos filhos. O valor da pensão alimentícia será determinado pelos tribunais, levando em consideração as finanças de cada parte. O valor de alimentos ele vai ter nas duas modalidades de guarda, tanto na unilateral quanto na compartilhada, que vai ser definido geralmente pelos tribunais, porque é preciso analisar a possibilidade, a necessidade da criança e também a proporcionalidade. A possibilidade das finanças do pai que vai pagar a pensão e a necessidade da criança. Ou, se houver acordo entre os pais, eles poderão resolver de forma amigável sobre a pensão alimentícia. Geralmente, a guarda compartilhada, as despesas são divididas de formas iguais. Geralmente, mas assim, não é uma regra, não é uma obrigação. Se houver acordo entre os pais, eles podem dividir de formas iguais as despesas da criança. Ou quando não existe essa possibilidade, é definido um valor para a prestação dos alimentos em consideração às finanças do pai ou da mãe que estiver prestando alimentos.
Alienação parental. A alienação parental está disposta no artigo 12.318 de 2010, que prevê que a alienação parental é todo aquele ato de interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, ou pelos avós que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de seus vínculos com este. A lei da alienação parental permite que os juízes multem pais abusivos ou desrespeitosos com seus filhos. Pode ordenar o acompanhamento psicológico para pais que apresentem sinais de alienação de seus filhos. Pode até resultar na perda da guarda do filho para pais abusivos, podendo tal alienação gerar até uma indenização por dano moral. Atualmente existe um novo ato, né, que também acontece entre os pais e filhos, que é o abandono afetivo. O abandono afetivo, ele é quando os pais fazem questão dos filhos, não pretende criar, não educar, cuidar, nem conviver com os filhos. Isso é chamado de abandono afetivo. Não basta que os pais deles paguem a pensão em vez de seus filhos uma vez por semana. Eles devem realmente viver juntos. Abandonar o filho emocionalmente pode ser definido como uma negligência, ausência ou rejeição dos pais de fornecer amor, atenção e companhia ao filho, cabendo indenização financeira. Então, nesses casos em que o pai abandona o filho, não presta, às vezes, até mesmo nem a pensão alimentícia. Alguns não prestam nem a pensão alimentícia, abandonam os filhos. Então, nesse caso, cabe ajuizar uma ação pedindo a indenização dos pais. E eu também trouxe um tema novo, que ainda não tem uma lei que já está tramitando, né, mas ela é um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que é a Lei 13.365 de 2015, que trata sobre a guarda compartilhada de animais. Esse é um tema novo, ainda não tem uma lei que define, mas, assim, alguns tribunais, eles já estão julgando esse tipo de caso, que é a guarda de animais, que ainda não tem uma lei que define, mas acontece e tem sido julgado, porém, seria muito importante que essa lei seja aprovada para que as decisões sejam mais, como é que fala? Coerentes e sigam um padrão, né, de acordo com a lei. Nessa lei, ela vai regular a questão da guarda do animal mesmo, se o animal vai ficar com um ou com o outro, se ele vai ter direito à visita, direito a pegar o animal, direitos a pagar, a custear, né, até mesmo o veterinário, gastos, todos os gastos com pet shop, medicamentos, banho, alimentação e tudo mais. O juiz poderá determinar com quem ficará o animal e também o valor para a manutenção da vida deste. Então, podemos concluir que a presente monografia apontou um breve estudo sobre as modalidades de guarda no ordenamento jurídico brasileiro e seu reflexo com foco na guarda compartilhada, visando sempre o melhor interesse da criança, assinalando seus principais pontos, esclarecendo o tema, abrangendo o poder familiar, alimentos, alienação parental, a importância da convivência familiar e até mesmo o tema mais atual, que é a guarda de animais. O melhor interesse da criança é o princípio que o Instituto da Guarda Compartilhada tenta implementar, pois assim a prole tem tanto referencial materno quanto paterno, sendo o instituto preferencial para o menor, pelo fato de não perder o vínculo afetivo com ambos os genitores. Sendo assim, ajudará no crescimento desse jovem, no seu amadurecimento, tendo a figura dos pais presentes em sua vida desde o nascimento até a vida adulta. Importante ressaltar que a presença de ambos os pais
é muito importante na vida da criança, principalmente seu crescimento, tendo como exemplo um pai, uma mãe, guiando os passos da criança, porque acaba indo por um lado errado. Então é isso. Doutores, vou abrir agora a oportunidade para os questionamentos a Suelen, e por deferência, vou iniciar pela doutora Letícia, nossa convidada, também pelas mulheres, né? Doutora Letícia, fique à vontade. Boa tarde, novamente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. É uma honra estar participando juntamente com vocês. E parabenizar também a Suelen, né, pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido, né, juntamente com a sua orientadora, os demais professores, né, que auxiliaram esse decorrer do curso. E, assim, perguntas eu não tenho, acredito que ficou bem esclarecido. O tema da guarda compartilhada é um tema muito comum, né, na sociedade, no dia a dia. Então, infelizmente, apesar de ser um tema muito comum, igual você mencionou, né, Suelen, existe muitas dúvidas, né, na prática, o que acaba prejudicando, né, na hora de garantir o interesse do filho menor. Na prática, infelizmente, ainda há uma confusão, né, nos termos, nas definições, né, da guarda compartilhada, a guarda unilateral, e conforme você até mencionou também no seu trabalho, em relação à evolução histórica, conforme a sociedade vai evoluindo, vai mudando, as leis, a questão da guarda também vai modificando, né? Um exemplo mesmo é esse projeto de lei, né, em relação à guarda compartilhada de animais. Esse tema, anos atrás, seria impossível, né? Hoje já está acontecendo, né? Porque vai evoluindo. Então, assim, parabéns pela apresentação e seria só isso no momento. Professor Ives. Boa tarde, professora Denise, doutora Letícia. É um prazer estar aqui nessa banca, na companhia de vocês. Suelen, boa tarde, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Tá? Eu fiz uma leitura dinâmica do seu trabalho. Eu achei que ficou muito bom, né? Você tratou de todos os temas que são necessários, né, para tratar, em razão do seu da sua ideia, né, de trabalho. É muito importante falar sobre guarda compartilhada. Eu particularmente estou afastado da jurisdição civil há muito tempo, mas a gente sempre tem aquela ideia de que nessas disputas entre partes, sobretudo quando envolve questões familiares, muito embora a razão está com as duas, pensa-se que a razão está dos dois lados, e muitas vezes essa razão é levada ao extremo de uma parte em relação à outra, e se deixa, às vezes, o maior interessado em segundo plano, que é exatamente o caso da guarda compartilhada. A guarda compartilhada deveria ser a regra em todas as situações, na medida em que, se o casamento, né, enfim, a relação acaba, evidentemente que os frutos dessa relação nunca vão acabar. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? Então, esse melhor interesse da criança, sem sombra de dúvidas, ele é alcançado com a guarda compartilhada, na medida em que o afastamento de qualquer um deles é prejudicial, né? E então você falou realmente de todas essas questões, fez uma abordagem lá desde o início,
achei interessante você falar dessas causas de perda e suspensão, né, extinção do poder familiar, que é importante. Né? Claro que, em alguns casos, a guarda compartilhada não é possível, né, em razão de condutas de um dos, enfim, do pai ou da mãe. Achei importante você falar sobre isso. E também achei legal você falar da guarda compartilhada de animais, porque eu tenho conhecido, um casal conhecido que já faz isso. Compartilha agora. Compartilha a guarda dos animais, inclusive com pagamento de pensão em dia de visita. É muito interessante. E é uma coisa que a gente imagina que está longe, né? Mas acontece. Senhora, eu não tenho nenhuma pergunta para te falar. Como disse, seu trabalho ficou muito bem feito. Parabéns para você, também para sua orientadora. Com certeza tem participação direta e importante, né, no seu trabalho. E parabéns. É isso. Obrigada. Professores, doutor, se não tivermos mais nenhum questionamento a Suelen, acredito que a gente já pode, do quadro, pedir para a Suelen se retirar da sala para a gente fazer as deliberações, para que eu possa encerrar. Suelen, você pode se aumentar um minuto e eu lhe aviso pelo WhatsApp. Se a doutora preferir, eu posso abrir uma sala simultânea, e a Suelen fica aguardando aqui comigo e com o Marcos, e vocês três vão para a sala, pode ser? Pode ser, eu não sabia. Dá para fazer. Receber uma mensagenzinha, é só entrar, tá bom? Então, tranquilo. Vai mandar aqui no chat a mensagem? Vai aparecer na sua tela aí. Vai. Ah, tá, tranquilo.
Só aguardando a doutora Letícia entrar, Sueli, para a gente já... Bem, Sueli, quero parabenizar pelo trabalho, né? Acho que você é um tema muito complexo e é um tema que sempre vai ser atual. Todos nós que atuamos nas varas de família sabemos que isso sempre, olha, amanhã não, sábado, eu faço 20 anos de Poder Judiciário. Nesses 20 anos não teve uma semana em que eu não acabei lidando com as questões que envolvem guarda. Acho que o seu tema foi muito preciso. Você conseguiu, dentro de um trabalho de pós da sua graduação, ir além do básico, você conseguiu se aprofundar, trouxe ainda uma questão super moderna, muito nova, que é essa questão da guarda compartilhada dos animais. Então, você demonstra que você já está compreendendo essa própria evolução do direito, de não tratar só das relações humanas, no aspecto afetivo, também compreendendo que os animais de estimação englobam também esse novo conceito, por assim dizer, de família, que está sempre atualizado. Então, eu tenho que lhe dar parabéns. Os professores aqui convidados também só teceram elogios à qualidade do seu trabalho, tanto na abordagem do tema, quanto na metodologia aplicada, e, diante disso, por decisão unânime, você é aprovada com nota 10. Parabéns, Sueli. Não quero muito que você feliz. Obrigada. Encerre a sua vida acadêmica agora. Eu quero te ver ainda em outras bancas, sempre crescendo profissionalmente, como você fez desde a graduação, tá bom? Foi um prazer estar te orientando, e realmente continue nesse caminho, que eu tenho certeza que você vai lograr todos os degraus que você quiser, desde que você continue com essa mesma dedicação. Parabéns, viu? Eu tenho que agradecer a doutora Letícia por estar participando. Espero que possa participar de outras bancas aqui, sempre será um prazer recebê-la. Obrigada. De forma diferente, a gente está acostumado a fazer audiência. Isso, né? Muito obrigada por dispor, conseguir adiar o seu compromisso, que estava agendado para as 17. Agradeço a compreensão. E agradeço ainda a sua gentileza de ter feito. A gente sabe que não é fácil diante da agenda. Eu vejo que você provavelmente estava trabalhando, porque eu conheço essa cadeira. Então, assim, muito obrigada por ter dispensado esse tempo em cima de última hora para poder participar dessa banca. Meu agradecimento. Marcos, muito obrigado por ter feito todo o trabalho, ter recolocado aqui a gente, tá? Sua atenção. A Lidiane também, que está sempre atuando, ajudando a gente em todos os problemas, eu sempre a incomodo em outras situações. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu vou desejar para quem não está de plantão, para curtir o feriado. O Ives não vai curtir ainda, porque ele está no fórum, vai continuar trabalhando. Mas, ó, a todos vocês, muito obrigado. Tenham um excelente dia, tá bom? Obrigada. Sério, depois a gente conversa no privado, que eu vou te falar sobre essa questão da ata.